Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje eu tenho a honra de entrevistar a professora Ana Maria Barata, mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, professora universitária, consultora em Direito Administrativo Disciplinar. A professora Ana Maria Barata é uma ilustre convidada, já esteve aqui outras vezes, é um expoente do direito administrativo no estado do Pará, e isso eu falo com conhecimento de causa, não é elogio, é um elogio qualquer, tá? Falo com conhecimento de causa, foi minha colega na UNAMA, professora de Direito Administrativo, respeitadíssima. E é uma honra tê-la aqui novamente. Professora Ana vai falar sobre um tema bastante interessante, que é Educação Ambiental, Sustentabilidade e COP30. Olá, professora, tudo bem? É um prazer tê-la aqui novamente. Tudo bem, doutor Raul, é um prazer voltar aqui, sempre é uma alegria voltar aqui, trazer novidades, né? E agradecer aí os elogios, realmente só são bondades da sua parte, de amizade de longa data, dos momentos de universidade. Muito obrigada pelo convite. Professora Ana Maria, a senhora escreveu sobre COP30, sobre educação ambiental. Como é que foi que começou a sua preocupação com a educação ambiental e o que levou a senhora a escrever sobre esse tema? Doutor Raul, esse tema para mim é um tema caríssimo, e eu acho que não só para mim, para o mundo de modo geral, porque nós não fazemos nada sem qualquer processo de educação, seja ele uma educação formal, seja aquela educação do dia a dia, aquele de casa, aquele da rua. Então, sem educação a gente realmente não caminha. Nenhum país é um país desenvolvido se ele não tiver um sistema de educação eficiente. Eu sempre me interessei, eu penso até que desde criança eu tinha esse apego à educação ambiental, porque eu tive uma avó que me criou, que não tinha estudos, só tinha o curso primário, mas ela era, digamos assim, ambientalista. Eu sempre fui criada perto de muita vegetação, sempre morei em casa com muita vegetação. Eu vi a minha avó reutilizar o lixo. Lixo de pobre é um lixo pequeno, e ela pegava todo o lixo que ela acumulava, cavava um buraco, enterrava o lixo, deixava um tempo, depois ela retirava aquilo e botava no pé das plantas. Aquilo servia de adubo. Então, eu fui criada com muito verde, fui criada com muitas plantas, então eu tenho esse apego desde criança. Quando eu cheguei à universidade, que eu fui na Universidade Federal do Pará, UNAMA, eu sempre integrava a minha disciplina do direito administrativo com questões ambientais. Perfeito. Colocava os meus alunos para trabalhar nessa questão ambiental. Então, lá a gente trabalhou patrimônio histórico, os meus alunos faziam muitos trabalhos de filmagens do patrimônio histórico, ou seja, aqueles bens históricos estavam deteriorados, bens históricos preservados, e a gente fazia aquele choque de realidade entre o bem deteriorado e o bem preservado, para que eles próprios entendessem a necessidade da preservação do patrimônio histórico. E a preservação do patrimônio histórico é um aspecto da área ambiental, tá? Que é o ambiente histórico construído, mas que tem toda uma memória, que tem toda uma história. Também fiz plantação de mudas lá na Universidade Federal do Pará. Os próprios alunos trouxeram crianças da escola para fazer essa plantação de mudas. Só que quando a gente fazia essa plantação de mudas, tinha que falar com a pessoa responsável lá pela universidade, para que ela visse qual era o local. Isso eu fiz uma vez só, qual era o local próprio, qual eram as mudas. Então também eles davam todo esse apoio. Então, eu já venho de um longo tempo com essa preocupação. Para mim, meio ambiente é vida. Perfeito. Professora, qual o enfoque constitucional e legal desse tema? Assim, as constituições, de modo geral, têm essa preocupação, mas a Constituição de 88 foi uma Constituição fantástica. Pena que ao longo do tempo ela foi um tanto quanto retaliada por interesses políticos. Retaliada e tiraram o foco do que era
legitimamente aquilo que o legislador constitucional queria. Né? Queria, mas, exatamente. Enfim, como dizia um professor meu, ele dizia assim, eu nem sei se a gente ainda tem a mesma Constituição de 88, é possível verdade, que não tenhamos mais a mesma Constituição, mas ela ainda manteve, tá certo, de forma legítima, institutos, princípios que ainda dão suporte a uma série de outras ciências que a gente precisa desenvolver. Então a Constituição, ela traz um título só sobre a parte ambiental. É bem longo esse título da parte ambiental. E ela traz um artigo específico de que é dever do Estado promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, com consciência da preservação do meio ambiente. Esse é um inciso 6º da Constituição Federal, do artigo 200 e alguma coisa, 225, se não me engano, e que traz essa obrigação, é dever de todos quem? Nós, enquanto cidadãos, e o poder público, tá certo? Em implementar essa educação ambiental. O poder público tem essa responsabilidade de implementar essa educação ambiental. O grande problema é discutir como fazer a educação ambiental. Eu e o colega João Rogério escrevemos esse livro escrevemos um artigo do livro Sustentabilidade no Direito Administrativo. Então, nós pegamos o tema exatamente da educação ambiental, porque é dever do Estado, da administração pública, de qualquer Estado, federal, estadual, distrital, municipal, desenvolver a educação ambiental. E isso é um tema, doutor Raul, que não tem sido muito levado a sério. Pelas pesquisas que eu fiz, não tem sido muito levado a sério. Eu vou até fazer uma abordagem aqui, se a senhora me permitir. Qual a proposta pedagógica que a senhora acha ideal ou pelo menos possível de ser construída para desenvolver um ensino prático sobre educação ambiental de maneira eficiente e se as escolas estão preparadas para desenvolver o ensino ambiental? E depois eu justifico essa pergunta. Se a senhora puder responder, eu agradeço. Assim, inicialmente é um dever constitucional, portanto o poder público deve fazer isso. Está fazendo com atraso? Sim. Por exemplo, eu não tenho visto em todas essas discussões da COP 30 sobre o foco também na educação ambiental. Então, como é que as escolas estão preparadas, como o senhor me perguntou? Não estão ainda preparadas. Por quê? Porque ainda há uma discussão se a educação ambiental deve ser desenvolvida de um modo autônomo ou de um modo transversal. O que significa dizer? De um modo autônomo, e até queria essa opinião, como professor, de um modo autônomo é constituída uma disciplina específica de educação ambiental, ou seja, um nome que se queira dar dentro dessa diretriz de educação ambiental e formar professores, especializar professores na área para que eles possam ministrar uma disciplina autônoma de educação ambiental, de sustentabilidade, o nome que se dê. Mas o importante é que esse professor ele precisa ser profissionalizado, porque nem todo mundo entende dessa diversidade enorme. Tem que ter um curso superior para isso, ou uma especialização muito específica para isso, seja dentro de qualquer curso, tá? Sim, eu acho exatamente. Que até no curso, vamos dizer que a gente está mais habituado a falar no curso de Direito. Exatamente. Tem que ter educação ambiental, né? E existe disciplinas ligadas ao direito ambiental, que é onde mais se fala em direito ambiental, mas nos demais cursos tem que ter profissionais preparados para isso. E, na minha opinião, tem que ter uma disciplina, porque se você deixar isso espalhado, primeiro, você não tem, nem sempre tem, professores que vão lecionar matemática e falar de educação ambiental, vão lecionar português, falar de educação ambiental, lecionar ciências e biologia e falar de educação ambiental, porque nem sempre está preparado. Exatamente. Agora, quando você tem um professor, seja em que nível for, no primeiro grau, no segundo grau, no ensino... No terceiro grau, né? Quando você tem um professor que só trata daquela disciplina, eu não tenho dúvida que é muito mais proveitoso para o aluno, né? E é uma forma de colocar em prática o que está na lei, na Constituição. Exatamente. Porque se deixar esparso, vai sempre ser o último item da grade curricular
melhor, desculpa, dos itens da disciplina, e se vai ficar por último, o professor vai dar uma aula rápida, vai cair uma questão na prova com resposta quase pronta, e a gente sabe que isso acontece, e acabou. Vai ser mais uma... isso não tem importância. Isso. Porque muitas vezes o próprio professor... Eu posso estar completamente enganado no que eu estou falando. Não sei se a senhora concorda. Não está enganado. Vamos admitir o seguinte: a professora Ana Maria Barata leciona direito administrativo, mas não tem qualquer contato com direito ambiental e não tem nenhum gosto para isso. Ela não vai tratar desse assunto de direito ambiental. Não, eu estou aqui para lecionar direito administrativo, o professor Raul está aqui para lecionar processo civil, também não tem aptidão com a matéria. Então tem que ter um professor que tenha aptidão para lecionar direito ambiental no curso de direito ou em qualquer outro curso. O senhor disse tudo, o senhor tirou... Não precisa ser necessariamente um advogado. Sim. Tá? Mas uma pessoa especializada. O senhor disse professor tudo. Da matéria. O senhor disse tudo o que eu ia dizer. Direito ambiental ou educação ambiental, dependendo do curso, né? Exato. Assim, e o sistema, eu vou explicar o sistema transversal para a gente fazer esse contraponto aí. O sistema transversal é exatamente esse, de que o professor vai passar, como se diz, passando a disciplina, ou seja, vai passando na disciplina. Ele está com o interesse de dar a disciplina dele, matemática ou ciências. Se sobrar tempo, ele vai falar e vai fazer uma interdisciplinariedade em algum ponto lá da matéria dele, e ele vai dar uma entrada na questão ambiental. Isto quando a gente pensa nas crianças, tá, doutor? Nós estamos pensando nas crianças, no ensino fundamental, que é o foco do meu trabalho, no ensino fundamental e médio. É óbvio que esse professor não vai dar com tanta eficiência essa parte da educação ambiental, da mesma forma que tem uma pessoa especializada. Superior é muito pior. Eu tenho um pouco de experiência do que é no ensino superior. Porque é muito fácil você falar para uma criança: olha, você não pode... normas básicas, bem básicas e rasteiras. Olha, o lixo existe, tem que ser recolhido, esse lixo tem que ser diferenciado desse, recolhido de forma diferente. Dá aquela explicação básica de direito ambiental, né? Para uma criança é muito mais fácil do que você falar sobre educação ambiental para o curso superior. Você tem que ter uma especialização. As metodologias são completamente diferentes. São completamente diferentes. Então, nesse sistema transversal, embora, doutor Raul, por incrível que pareça, tenha legislações, inclusive federal, que vedam essa disciplina específica, defendem a interdisciplinariedade, que isso a gente não é contra, não. Nós não somos... realmente ela tem que ter essa interdisciplinariedade entre todas as disciplinas, mas tem que ter um foco específico, autônomo para a educação ambiental, se nós quisermos ter outro tipo de meio ambiente. Se nós quisermos ter geração futura de meio ambiente. Ana, quem é o dono do boteco? Tá? Para mandar aqui. Isso. Porque se todo mundo fala da mesma coisa e você não tem um especialista, não tem um professor, não tem uma disciplina que trata especificamente daquilo, todo mundo sabe e ninguém sabe nada. Exatamente. Entendeu? Então, tô sendo bem vulgar, que é para desenhar. Que é para desenhar. Que ser dono do boteco, exatamente. Que manda aqui. Pois é. Tá? Se foi direito ambiental ou educação ambiental, chama o fulano porque ele é professor da área. Não adianta querer discutir que não vai dar certo. Que não vai dar certo. Então, o que é que ocorre para dar uma educação ambiental nos níveis fundamental e médio? Tem que especializar professores. Tem que abrir... Eu fiquei feliz de ver que a IFPA daqui, o Instituto Federal, abriu um curso de especialização na área de educação ambiental. Então, é isso que as escolas, é isso que o governo tem que fazer, abrir cursos de especialização para todos os seus professores, para que tenha uma disciplina específica, porque eu tenho absoluta certeza que se ela for de interdisciplinariedade, não vai conseguir focar no estudo ambiental. Então, tem que ter técnicas pedagógicas, inclusive tem que... E o estudo, sim, é interdisciplinar. Eu tenho que buscar técnicos de pedagogia,
pessoal vinculado às metodologias de ensino, para que juntos se possa formar, tá certo? Um currículo, uma disciplina com especialidade. Qual a melhor técnica para se fazer? Porque também não adianta ir para a escola de primeiro grau e fundamental e desaguar na teoria. Na verdade é o seguinte, eu posso admitir professor de qualquer área para essa especialização, ou pelo menos fazer um filtro e dizer áreas mais afins. Tá? E determinar quais são que podem se especializar e lecionar. Mas tem que ter uma disciplina separada. Isso não tenho dúvida. Ai, que bom que o senhor concorda comigo. Não, eu acho que não está enganado. Mas eu penso que essa decisão política de fazer uma interdisciplinariedade nesse outro tipo, nesse outro método, é exatamente para buscar menor custo da disciplina, menor custo do ensino e, com certeza, menor aproveitamento. Porque o aluno que é destinado a esse ensino ambiental, ele tem que ser atraído por isso. E mais ainda, ele tem que ser protagonista disso. Ele tem que atuar junto. Nós vamos nos juntar para discutir, para aprender, para... inclusive, ele ser um agente repetidor lá na casa dele, lá no bairro dele, na comunidade dele, na própria escola. Fazer intercâmbios da matéria para que isso possa gerar o efeito desejado. Eu não tenho dúvida disso. Começa pelo meio ambiente da escola. Exatamente. Porque ali, se você não tiver consciência, tá? É isso que nós temos que formar, consciência. Se você não ambiental. tiver consciência, aí você vê aluno riscando parede, jogando lixo no chão, copo no chão. Porque tem alguém para limpar, né? Eu vi outro dia uma reportagem no Japão, onde quando termina a aula, os alunos limpam a sala de aula, recolhem os lixos, colocam no lugar adequado. É menos custo. Nós não é nem só a questão do custo. Também. Tá? Além do custo, tem a questão da educação. Ele já sai dali educado para isso. Ele já sabe que na casa dele ele não pode fazer a mesma coisa. Exatamente. Na faculdade ele vai fazer a mesma coisa. Quando ele estiver na rua, ele vai fazer a mesma coisa. Exatamente. Porque ele não vai jogar lixo na rua, ele vai procurar o local adequado, vai guardar o lixo dele e vai levar até onde ele possa descartar. Doutor Raul. Quer dizer, isso é uma questão de mentalidade. Vou te fazer uma pergunta. Isso é uma pergunta afirmação, tá? Hoje a gente vê em Belém, a gente vê aí uma série de coisas inauguradas para COP, obras e tudo. Aí você vai ver, as pessoas já estão começando a fazer, a não saber lidar com aquilo, não cuidar, né? Os canais de Belém, que sempre foram famosos, né? Sempre foram famosos pelo volume de lixo. Você sai aí em algumas periferias e não tão periferias assim, não tão longe daqui, a 2 quadras daqui você encontra pessoas que jogam coisas absurdas no lixo. É um descarte, né? Virou que não sabe que a coleta de lixo não está preparada para levar uma geladeira, um fogão, um sofá, sabe? A mobília da casa que ele trocou. Sim. Entendeu? Que ele precisa chamar alguém para descartar aquilo, que existe locais adequados para receber aquilo. Então, eu acho que essa educação aí de base, ela vai ser muito útil, essa educação ambiental, para conscientizar o sujeito de que ele compartilha o meio ambiente com outras pessoas, com os animais e com o próprio planeta, com as plantas, e que ele não pode fazer isso, né? Ele precisa construir também essa cultura de não jogar lixo, de recolher lixo, de saber onde deve colocar o lixo. E o poder público tem uma importância muito grande nessa educação ambiental, não só nas escolas. O que o senhor está fazendo agora aqui, doutor Raul, é colocar o seu programa, tá certo, a serviço
de discussão ambiental. O senhor está fazendo exatamente isso que é o que nós estamos fazendo, nós dois aqui. Eu espero que muita gente veja isso para também se conscientizar disso. A gente sabe que os meios de comunicação são sistemas de concessão, né? Sim. De serviço público. São a União dá a concessão disso para as empresas para que elas explorem os meios de comunicação. Então, estes meios de comunicação têm também um dever para com a sociedade, em fazer programas como o seu, em fazer chamadas, como a gente tem visto agora por causa da COP. Eu me lembro que na época de uma Olimpíada tinha um programa chamado Minuto Olímpico. Então as emissoras era 1 minuto para falar sobre a Olimpíada. Lembra? Uma Olimpíada muito lá atrás. Por que a gente não faz um minuto ambiental? Por que a gente não faz isso? Rádio, que tem uma penetração espetacular, TV, redes sociais, a gente precisa desses instrumentos da comunicação para levar essa utilidade pública à população. Isso é muito importante. Eu acho que sem essa participação também dos órgãos de comunicação, a gente não tem como avançar. O avanço, ele é conjunto, ele é conjuntural, ele é plurimo. É uma pluralidade de ações que tem que vir para que se possa buscar esses objetivos. O tema é extenso. Eu acho que a gente vai falar disso hoje e em outras oportunidades também. Mas eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Do seu ponto de vista, que importância tem a educação ambiental para a COP30 e para a sustentabilidade? E se a senhora sabe se esse tema está sendo abordado, se não está, como é que está sendo tratado na COP? Doutor Raul, antes de eu entrar nesse tema, eu queria, que não deu tempo de falar, eu queria só mostrar que a educação ambiental ela não pode ser apenas no plano teórico. Por isso que eu falo da especialização. Os professores têm que ter as técnicas pedagógicas e metodologias de como desenvolver isso. Então, além da parte teórica que tem que ter, o professor, a escola, ela precisa desenvolver de forma periférica de como eu vou viver essa educação ambiental. Então, eu posso fazer gincanas, eu posso botar os alunos para falarem sobre aquilo que eles já aprenderam de educação ambiental, e ele é um protagonista nisso. Eu posso, por exemplo, fazer maratonas de direito ambiental, eu posso fazer visitas a parques ambientais, e aí é mais fácil você dizer por que a floresta tem que ficar em pé, qual a importância da floresta, o que é que ela dá para o mundo, porque ela dá muita coisa, a floresta. A floresta, ela mantém a água no solo, ela retém a água no solo. Uma floresta úmida não pega fogo. Isso eu não sabia e fiquei sabendo que, inclusive, os mangues, eles são um elemento que retém muito mais o carbono do que a própria árvore. Muito mais ainda ele retém as emissões de carbono. Então, o que é isso? A árvore traz essas emissões de carbono, transforma em oxigênio. Isso é maravilhoso. É pulmão de respirar mesmo. A árvore é o nosso ar-condicionado. Então, as crianças precisam saber dessa importância para combater, para já ter essa consciência de que a gente não pode fazer queimadas. Com relação a esse tema, eu tenho acompanhado, mas não vi uma temática específica sobre educação ambiental. Ontem, por sinal, no Roda Viva, na TV Cultura, foi o presidente do IBAMA, que deu uma palestra excelente, falou inclusive sobre a questão da margem equatorial, da exploração de petróleo na margem equatorial, do estudo, né, da margem equatorial, e quase no final perguntaram a ele, a Vera, inclusive foi a Vera que fez a pergunta para ele, de como mudar esse panorama. E ele disse, nós precisamos ter educação ambiental transformadora. E é isso que a gente quer. A gente não quer uma educação ambiental qualquer, que ela transforme. Sim, que ela transforme. Está só no papel e na teoria. Está só no papel, na teoria, mas para transformar eu tenho que ter métodos, eu tenho que ter pedagogias para isso. Tem que começar lá da base. Da base. Hoje a gente já fala de ecopedagogia. Não falar de educação ambiental lá no curso superior. Começar lá embaixo. Hoje já se fala na ecopedagogia, ou seja, uma pedagogia para a terra, uma pedagogia de como tratar essa questão ambiental. Então, eu lhe confesso que eu não vi assim, dar essa importância à educação ambiental, que é lamentável, mas eu espero que os nossos governantes, e aqui é o governador do Pará, para que
pense bem nessa questão, já temos uma lei, implementar essa educação ambiental, principalmente nas escolas fundamentais e de ensino médio, porque no ensino superior, professor, inclusive são matérias optativas. Eu conversando com um coordenador lá... Deveria ser obrigatória. De obrigatória. Eu conversando com um professor do curso de mineração, ele me disse que não tinha educação ambiental lá. Eu digo, mas como? Como não tem direito ambiental aqui? Educação não, direito ambiental. Se a mineração, ela é... por natureza, uma possibilidade, inclusive, de degradação, de degradação ambiental. Como não tem? Como não tem? Então, para você ver, o que a gente está percebendo é que em todos os níveis de ensino, que a Constituição queria uma educação ambiental transformadora, nós não estamos tendo. Porque para você ser um minerador, ter uma mineradora ou minerar, você precisa ter consciência e conhecimento do direito ambiental para que você possa aplicar. Exatamente. Senão você vai toda hora cometer infração, vai ser multado, vai causar degradação. Vai causar degradação. Porque não conhece. Porque não conhece, exatamente. Então, eu espero que os governantes possam ter uma visão, um olhar assim, mais dedicado, mais eficiente, mais eficaz para essas questões. E nós só podemos ter um meio ambiente saudável, sustentável, se nós passarmos por uma educação ambiental eficiente e eficaz, que traga resultados. Professora Ana Maria, mais uma vez eu me sinto extremamente honrado em recebê-la aqui e quero dizer que as portas estão abertas. Obrigada. Veio aí reforma administrativa. Vamos falar sobre reforma administrativa, tá? Muito obrigada, muito doutor interessante. Raul. Muito obrigada por esse espaço. Eu que agradeço a sua presença, tá? Na verdade, o espaço é para a questão ambiental, que ela seja realmente uma multiplicadora de ações. Muito obrigado.